Hoje, a minha visita vai ser na casa da Malu Almeida, uma mulher incrível que transformou sua paixão em colares artesanal em um negócio cheio de identidade e estilo. Vamos comigo? Malu, se eu abrir a porta da sua casa, o que eu vou encontrar primeiro? Oi, eu sou Marta, também empreendedora, e resolvi abrir esse espaço para conversar um pouquinho com as pessoas que tornaram seu sonho empreendimento. E hoje, como eu falei para vocês, estamos aqui com Malu Almeida, uma mulher incrível, tá, gente? Vocês vão amar as peças dela. E eu queria, Malu, que você falasse, se apresentasse um pouquinho. Olá, gente. Eu sou Malu. Eu tenho um pequeno negócio, né? Em acessórios artesanais. Que é um sonho que vem de muito distante. Que eu comecei, nem sabia que ia ser acessório. Comecei que eu era encantada com uma senhora que costurava. Eu estudava de manhã, ia para a escola e aquilo me encantava. Ver aquela senhora costurando. Então, foi dali, de um sonho de criança, que eu guardei muitos anos para poder realizar e criar acessórios. Foi assim que eu comecei a minha história, com acessórios artesanais. E hoje, eu acho que é minha vida. Eu acho que eu não sei viver, eu acho, sem esse mundinho aqui colorido que eu aprendi, né, conquistei com muita garra. Não foi fácil, é muito difícil para a gente que é pequeno, mas é um sonho que eu carrego comigo e não desisto jamais. Isso aqui é tudo que eu tenho, é o meu melhor. Vamos lá. Malu, eu estou vendo aqui que suas peças aqui na sua casa mesmo, já funciona o seu ateliê, não é isso? E aí eu queria saber de você, qual é o lugarzinho que você tem, que você cria suas peças? Um lugarzinho do seu ateliê. Aqui, né? Aqui é onde começa tudo. Aqui é onde eu monto minha bagunça, onde só eu entendo. Eu não faço desenho, não tem. Há muito tempo atrás, eu fazia uns rabiscos, né, das peças que eu queria, né, fazer, mas hoje já não faço mais. Eu gosto de sentar, olhar para o que eu tenho na mesa e dali começar a fazer uma peça. Eu acho que é onde eu me realizo, é nisso, nesse processo de ver o que eu tenho e saber construir o que eu quero dali, dessa baguncinha que eu tenho aqui constante. Acho que é isso. Para eu poder formar alguma coisa na minha vida, eu sou muito movida em música. E aí, eu queria lhe perguntar hoje se você tem alguma trilha sonora, assim, que você, ao fazer suas peças, você tem uma música, assim, alguma trilha sonora que você se inspira para que traga mais inspiração, né? Que você se inspire, que traga mais inspiração para você. Aí depende muito do momento. É assim, eu não tenho uma música só que eu goste, né? Depende de como eu esteja. Eu gosto da Marisa Monte, aí eu vou para o Roberto, que já não tem nada a ver, mas eu gosto também. Eu gosto de bossa. Então, um rockzinho também, de vez em quando, também é bom, quando a gente está meio, né, para baixo um pouquinho, a gente bota um negocinho mais para animar. Então, de tudo eu gosto um pouco. Então, não tem isso assim de só aquela música, não. Eu gosto de algumas coisas, né, de músicas. Deixa eu falar uma curiosidade para vocês. Vocês estão vendo aqui, né, que eu estou usando o colar da Malu Almeida. E eu vou contar um pouquinho de uma curiosidade nossa, tá? Para a gente poder descontrair mais e continuar a nossa conversa com a Malu. Gente, a Malu, eu conheço ela acho que faz no mínimo 15 anos, por aí, por essa média. E a Malu, antes de ser essa pessoa que cria artes, faz esses colares maravilhosos, que eu sou cliente, uso, e assim, dá com vários estilos.
E a Malu, antes de começar nessa área, eu trabalhei para ela. Eu era a vendedora da loja dela, ela tinha uma loja de semi-joias, e foi aí que eu conheci a Malu. E de lá para cá, além da nossa experiência como patroa e funcionária, a gente criou uma amizade. E que então, quando eu resolvi é, trazer esse quadro para vocês, de primeira já veio o nome da Malu. Porque eu sei que é uma mulher que ela me inspira também, tá? Eu admiro muito o trabalho dela. Eu estou sempre divulgando também nas minhas redes sociais. E é isso. Aí eu queria que vocês também soubessem um pouquinho da nossa relação. Tá? Então, é uma pessoa maravilhosa do coração enorme, certo? Malu, deixa eu falar um pouquinho com você. As suas peças, você faz de acordo, digamos que com o tempo, as estações, assim, tem alguma peça que você olha? Não, vamos lá. Qual foi a primeira peça que você fez? Gente, a primeira peça que eu fiz, acho que a gente não esquece, né? Tinha uma senhora que era representante e uma vez ela chegou com um colar de tecido azul marinho com poá branco. Então, eu achei aquele colar a coisa mais linda do mundo. E eu fiz esse colar dela. Foi a primeira peça em tecido com cordão que eu fiz. Foi esse colar dessa representante, que era muito lindo. Fiz muitas peças, não foi só uma. Eu ia vendendo e ia fazendo novamente. Vendendo e fazendo. Vendi muitas peças dele. Então, essa foi a primeira peça que eu fiz em tecido, né, que foi criada com tecido e cordão de algodão. E não tem nenhuma foto, nada que a gente Não, possa já ver? há muito tempo que a gente nem ainda mexia ainda com internet, né? A gente era, vamos dizer, que isso foi há quantos anos atrás? Acho que uns 20 anos atrás. Então a gente não tinha nada disso. Então eu guardo assim só na lembrança. Mas qualquer dia desse eu vou fazer ele novamente para a gente recordar, porque foi assim, foi abençoada. Essa peça foi muito abençoada para mim. Que bom, que bom. E se hoje você fosse escolher uma peça para dizer, essa peça me representa? Eu sei que aqui tem várias, como vocês estão vendo, são várias peças. Ela também, como vocês estão vendo aqui, ela faz, eu não sei se o nome está certo, você qualquer coisa me corrige, que Colares é o decorativos. colar decorativo, isso, né? Tem algumas peças ali, eu tô vendo que aqui é uma decoração, né? Isso, um Esse coração, aqui é um coração, né? muito bonito. É um coração de retalhos. Teve alguma né? inspiração para ele ou veio assim na sua mente e você... O coração em retalhos, como eu disse que a Malu Marie é um projeto de infância, então eu digo que a Malu Marie é um projeto de infância que eu guardei em retalhos costurados no coração. Então, eu acho que esses corações que eu faço de retalhos representa isso. É uma representação que eu tenho desse guardado, que eu guardei por tantos anos, de uma infância, né, para vir muitos anos depois, vamos dizer, 30 anos depois, para poder realizar esse sonho. Então, representa esse meu sonho. Vamos lá, deixa eu pensar, em que momento, assim, que momento da sua vida, você já contou pra gente que a vontade, né, a paixão pelo artesanato veio quando você era criança, que você viu uma pessoa, né, trabalhando ali, costurando, e que ali lhe despertou um desejo. Mas em que momento da sua vida você viu que a sua paixão, o seu amor em colares, em artesanato, poderia virar um negócio? Eu sempre gostei de decoração. Eu sou apaixonada por decoração. Então, sempre de criar, né? De ver coisas assim, de transformar. Tanto que meu ateliê, toda semana eu mudo. Ele sempre está mudando, ele nunca está igual. Sempre que eu vou arrumar para receber alguém ou que eu vou trabalhar, sempre tem uma mudança.
porque eu chamo meu Cafofo Ateliê porque é onde eu moro e hoje onde eu trabalho, né? Então, eu estou sempre mudando. Então, essas mudanças, assim, que a gente vai, pega uma coisa de um canto, você vê uma outra, você gosta e você vai juntando aquilo. E vai se tornando real aquilo que você quer. No começo, eu fazia acessórios, eu usava correntaria, pedraria, mas não era aquilo que eu queria, não era aquilo que me completava, né? Então, quando eu comecei a fazer as peças usando algodão, cordão de algodão, outros materiais que eu uso, né? Então, eu acho que isso me deu a realização. Era ali que eu queria, que eu gosto de fazer, eu gosto de não, assim, tudo, eu gosto de chegar e dizer assim, não vou, tem esse projeto para me fazer desse colar. Não. Eu gosto de chegar, olhar e dizer assim, isso vai acontecendo. Então, comigo é assim. Eu boto minhas coisas aqui e quando vejo, tá lá. Sai sem a gente estar quebrando a cabeça, porque eu vou fazer um desenho. Não, ele vai saindo normalmente. Todas as minhas peças são assim. Eu sento, olho o que eu tenho e começo a fazer. E dali vai surgindo. Então, na hora que você chega aqui nessa mesa, você coloca as suas peças, seus instrumentos de trabalho, né? Vamos dizer, não preparados, colares, mas você coloca cada coisa, esse colar, e ali você vai vendo as cores, cordas, né? Que eu tô vendo aqui, que esse aqui tá lindo. Tô vendo que aqui tem pedras, né? Isso. São algumas menções de pedra. Resina, trabalho com resina, com pedras naturais, não é? Couro. Então, você coloca aqui na mesa. Isso, e aí vai. Eles vão acontecendo. Então, é muita criatividade e realmente amor pelo que faz. Muito. Certo? Uma das coisas que eu ia perguntar era justamente se aqui tinha um nome, se ela deu algum nome para esse espaço dela, mas ela já disse que é Cafofo, né? Cafofo, exatamente. Meu Cafofo. Meu Cafofo Ateliê. Muito bom. Outra perguntinha. Eu tô vendo aqui que aqui tem um cafezinho. Ah, sim. Vamos se servir, né? Tomar um cafezinho, porque uma visita não é visita se não tiver um cafezinho. Ah, sim. E um biscoitinho aqui. Isso. Tem que agradar, né? O cliente que chega, as amigas, não é? Que chega aqui para ajudar. Tem que ter. Um cafezinho que é feito, olha, não é cafezinho prontinho ali no fogão, a gente faz coado, não é? Que é o mais gostoso. Você não vai se servir, Malu? Não, agora não. Pois eu vou tomando meu café. Pode aproveitar. Vá falando um pouquinho aí sobre o seu trabalho enquanto eu tomo um cafezinho aqui. Bom, aqui também, dessa amizade que a gente tem, que já vem de muitos anos atrás, e que essa moça aqui também corre muito atrás dos sonhos dela, né? A gente estamos criando também uma parceria, não é? Ela vende peças, roupa, né? Camisetas, regatas básicas, que eu amo, que eu acho que é o que eu mais uso, né? Que são camisetas e essas regatinhas eu adoro. Até pro clima da gente aqui, que é quente, né? Muito bom. Então, a gente tá com essa parceria também. Aqui, ó, tô usando uma peça dela que fica linda com não podia deixar colares. De usar, né? Não tinha posso. Que estar com a minha peça também. Linda, e fica maravilhosa com meus colares. Então, isso aqui, muito bom, né? Então, quem tiver interessado aí, ó, só entrar no nosso Instagram, tanto no meu como da Marta, e vai encontrar peças lindas, né? Que a gente usa. Que eu sou assim, eu não gosto de, vamos dizer assim, usar moda. Assim, moda tal eu vou. Não, eu não gosto. Eu gosto de peças que eu use. Tenho peças, eu acho que de 20 anos atrás. E eu uso. Então, eu acho que moda não ficou muito para mim. Eu não sigo moda. Eu gosto de usar o que eu me sinto bem. Então, quando eu pego uma coisa que eu gosto, então eu uso por muito tempo.
dá para você misturar com outras coisas e você faz looks incríveis, né? Não é porque é uma peça simples que você não pode dar vida para ela. Então, a roupa que minha amiga Marta vende é assim, você pode criar looks maravilhosos, é só precisa criatividade. Se você tem, então, ó, tá? Então, a Amy Lima faz parte do seu Faz guarda-roupa. parte do meu guarda-roupa. Gostei de saber. Então, já tomei meu cafezinho aqui, vamos dar continuidade. Agora, eu queria saber, assim, a gente sabe que em todo o processo de nossa vida, isso seja uma mudança, uma transição de carreira ou qualquer outra coisa, uma mudança geográfica, nos traz desafio. Então, hoje eu queria saber um pouquinho que desafio você enfrentou nesse decorrer aí. Você tinha loja, né? Você era dona de uma loja de semi-joias e passou para criar suas próprias peças e ter aqui seu ateliê. Então, eu gostaria de saber qual foi o desafio assim que até hoje você lembra que passou por alguma etapa assim de um desafio que até hoje assim marcou na sua vida? Eu acho que não foi nem a transição da semijoia para o artesanal. Eu acho que o desafio maior, que não sou eu, como outras pessoas também tiveram, foi a pandemia, né? Que fez a gente, eu mesma, assim, eu e minha irmã, que a gente era sócia na loja, a gente teve que fechar a loja. Então, eu tive que me adaptar, né? Quer dizer, eu não tinha mais a loja, né? No período, foi um período difícil, a loja fechou e eu tive como começar do zero, né? Me refazer, né? Num espaço em casa, né? Que eu não trabalho fora, eu trabalho em casa. Então, eu tive que me reorganizar, né? Vamos dizer assim, para sobreviver, que a gente que é pequeno, a gente sofre, né? E uma mudança que foi uma mudança difícil. grande, né? Não é fácil, mas graças a Deus tudo tem seu tempo, né? E tudo vai acontecendo, né? Como Deus permite que aconteça. E estamos aqui. A pandemia mesmo foi um processo aí na vida de todo mundo, né? Eu creio que todo mundo que é empreendedor, até que não tem um pequeno negócio, mas grandes empresas, né, passaram realmente por uma dificuldade, porque teve esse lockdown, que era todo mundo em casa. Então, realmente, a pandemia, eu acho que para todo mundo foi um momento de até também reflexão, né, na vida pessoal. E como empreendedor, né, empreendedora que somos também, passamos também por essa fase meio que desafiadora. Uma outra assim, pergunta, vamos lá, uma peça ou uma coleção, que a gente hoje está aqui para falar sobre as suas peças, então tem a gente também, eu acho que também as pessoas de casa têm curiosidade para saber se tem alguma peça que lhe representa, digamos, essa peça que é a Malu, ou alguma coleção sua, né? Porque eu sei que você trabalha por coleção, cada estação. Gente, olha, cada estação é uma coleção nova, ela tá sempre renovando, tá? Eu tô vendo aqui que da última vez que eu falei com ela, como já mostrei para vocês aqui, esse aqui é um lançamento, não é isso? Isso, acho que esse aqui também, esse marrom, é outro lançamento. E eu tô vendo que tem bastante novidades. Então, como a parte de roupa também, eu acredito que a parte de acessórios também tem a mudança de cada estação. Então, teria alguma coleção que ela lhe representa, que ela realmente leva o seu nome. Sei que todas levam, né? Porque quando a gente faz um trabalho manual, é mais do que um produto de indústria. Digamos, como ela falou, eu trabalho também, eu tenho uma loja online de roupas, de algodão, t-shirt, vestido, mas é totalmente diferente da linha dela, que é uma linha que é um processo manual. Então, eu queria saber se tem alguma coleção que lhe representa aqui no seu ambiente, alguma peça. Você pode mostrar uma peça e falar da coleção que ela faz parte e se essa peça lhe representa, né? Sim. Que me representa, eu gosto muito do rústico. Eu sou apaixonada por rústico.
Então, eu acho que as peças que mais me atraem são as rústicas. Eu acho que são atemporais, são peças que você leva sempre, né? Não tem modinha de você dizer assim, posso usar, você pode usar sempre. Então, o rústico é bem a minha cara mesmo, assim, é bem quando eu faço, eu me encho, né? Assim, eu acho que é o que me traz mais prazer, eu acho, porque para eu usar, usaria assim sempre, né? O rústico para mim é maravilhoso. São peças que eu amo muito, assim, são as minhas favoritas. Não que outras eu não possa usar, como eu estou usando essa de cordinha, que eu acho que tem a época da gente usar também, né? Como a gente está chegando verão, essas peçazinhas assim, ó, de cordinhas são ótimas para a gente, não é? Usar com suas roupas mesmo, né, Marta? Para a gente dar aquele up, né? No que a gente usa nessas roupinhas mais básicas, fica linda. Mas o rústico é o que eu mais gosto. Inspiração de nome. Cada coleção, eu como uma cliente e uma admiradora, eu sei, eu estou sempre lá na rede social dela, vasculhando ali, olhando mesmo, todas as postagens eu curto. E então eu sei que cada coleção tem um nome. De onde vem a inspiração para os nomes que você dá à sua coleção? Varia, tem muita coisa, até em pesquisas, às vezes, que a gente está pesquisando algum material, alguma pessoa que a gente também não é copiar, que eu acho que muita gente, por a gente fazer artesanal, muita gente, que até pessoas grandes que já me bloquearam porque acham que eu copio elas, que jamais eu faço isso, que minhas peças são minhas, eu não preciso copiar ninguém. Mas a gente sempre está buscando ver o que uma pessoa faz, para você se inspirar, para você ver como é que as pessoas olham para aquele trabalho, para você poder criar, para você ter uma noção do que você vai fazer, né? Então, essas coisas assim, a gente vai estudando, né? Vai vendo o que a gente pode fazer e desses estudos assim a gente consegue tirar os nomes que a gente geralmente faz para as coleções, né? Dentro de cada estação do ano, por exemplo, que a gente tem, né, uma referência de cada estação. E todas as minhas peças têm nomes, né? Todas elas eu uso nome de mulheres. Todas elas têm, todo colar meu tem um nome. Então, eu acho isso maravilhoso. Já não vou perder a oportunidade, já vou perguntar qual é o nome desse aqui que eu estou usando. Gente, olha, esse eu nem fiz ainda, ele não foi nem para o site ainda, né? Ele não foi nem para o catálogo ainda, porque eu fiz a semana passada algumas peças novas. Então, esse aqui, ele não está ainda, não botei o nome dele ainda, tá? Mas essa semana que eu vou colocar lá no site, aí eu vou botar o nome dele. Por enquanto, ele ainda está sem nome, porque ele é novo. Falar um pouquinho aqui sobre um ponto que a Malu citou, né, de bloqueios em internet. Gente, o mundo da internet é tão amplo, que eu já ouvi várias pessoas grandes no mundo dos negócios, tanto na parte de vestuário, como na parte de artesanato, como também na parte de negócios, que falam sempre. A gente poder se inspirar não é copiar. Copiar é eu pegar essa peça e fazer exatamente como ela faz. E tem pessoas que não entendem isso, que eu olhar uma peça, ou às vezes, como eu trabalho com moda, às vezes eu dou uma vasculhada também ali no Instagram de uma pessoa que eu admiro. Por que não? Eu não pego exatamente como ela faz e copio para o meu. Não, eu simplesmente me inspiro. Inspiração é muito boa. É muito bom você saber que alguém se inspira no seu negócio, na sua forma de se vestir, para poder também fazer o seu trabalho. Né? Inspiração eu acho válida. Só não acho válida você realmente pegar uma peça e copiar literalmente para você e aí usar o nome de uma outra pessoa, de uma autora, né? Porque eu acho que cada peça vai ter seu DNA, sempre vai ter alguma coisa diferente. Estou vendo que mesmo que Malu faça aqui uma peça e outra que se assemelhe, mas não são idênticas, iguais, né? Não são. Sempre tem alguma coisa diferente. Muda. Toda peça que é feita manualmente, qualquer uma,
ela sempre vai sair com alguma coisa diferente da outra. Ela nunca vai sair igual. Então, por isso que geralmente a gente diz que peças manuais são únicas, né? Porque você faz uma, você não consegue fazer ela exatamente igual. Sempre vai ter alguma coisa, um pontinho que seja, que vai mudar, que deixa ela um pouco diferente da outra. Na pandemia mesmo eu trabalhei, eu passei, só falar um pouquinho aqui na parte de artesanal, eu também já trabalhei, eu já fiz suplá em crochê, não sei se vocês conhecem, são peças belíssimas. E na parte da pandemia eu passei um tempo em casa, passei uns 3 anos em casa, e eu fazia suplá, aprendi a fazer crochê com uma amiga minha, ela me ensinou, Ju, beijo para você. Ela me ensinou a fazer e geralmente quando as clientes me pediam uma encomenda, elas mandavam foto. Sim, sai a foto, eu consigo fazer, mas sempre vai ter diferença porque cada linha tem o seu acabamento, tem a sua dimensão, então nunca vai sair uma peça igual a outra, mesmo que seja parecida, mas elas não são iguais. Então isso realmente o artesanato ele carrega aí essa identidade de ser peças únicas, peças exclusivas, né? Malu, o que você diria para quem tem vontade de abrir um negócio e ainda não começou? Coragem e determinação. Acho que são duas coisas que você tem que ter. Porque todo começo é difícil, não adianta a gente enfeitar, né, dizer que é tudo bom, que é tudo fácil, que não é, né, principalmente nos tempos de hoje que a gente está vivendo. Então, não é fácil. A gente rala muito, tem que ser perseverante naquilo que a gente quer. Que já passou pelas dificuldades que eu já tive vontade de desistir. Mas eu acho que quando você vive de um sonho, você não deixa ele morrer. Então, eu acho que se você tem coragem, então siga em frente, faça, porque não adianta a gente parar na metade do caminho, né? Então, eu nunca desisti, mesmo com toda a dificuldade, que veio a pandemia, que eu fechei a loja, que eu tive que recomeçar, e tudo mais que a gente tem no dia a dia da gente, né? Mas eu não desisto. Eu sou perseverante naquilo que eu quero para minha vida. Disciplina é o segredo do sucesso em tudo em nossa vida. A disciplina, quando a gente tem a determinação, como o Malu disse, e a gente está disciplinado, disciplina na nossa vida para tudo. A gente tem que ter disciplina para para quem quer cuidar da saúde, tem que se acordar cedo para ir para academia. Você que gosta aí de estar sempre na academia, você tem que ter disciplina. Vai ter dia que você não vai querer acordar, o despertador toca e você pede mais um tempinho. Então, para isso também na nossa vida, na vida de um empreendedor, tem que ter, vai ter momentos de altos e baixos, como ela falou, todos passam. Não fica aí só para os pequenos, não. Para os grandes também, os que já têm grandes negócios, também passa por isso. Então, eu, como Malu, acredito que você não desistir do seu sonho. E se é um sonho, segue em frente, mete a cara, tá? Nunca vai existir o melhor momento. Às vezes a gente deixa de viver um sonho nosso, porque a gente acha, quando tiver. Quando eu tiver melhor financeiramente, quando eu tiver mais organizado, quando eu tiver num ambiente melhor, quando eu puder alugar o meu espaço. Eu acredito assim, que o momento que Deus coloca em nosso coração, que a gente sente a vontade e a gente tem uma paz, uma felicidade de viver aquilo, esse é o momento certo. A questão financeira sempre vai ter um dia que sempre vai ficar para amanhã, na verdade, né? Sempre vai ficar para amanhã. Então você tenha coragem e comece o seu negócio que dá certo, tá aqui, Malu. A Malu, eu sei que ela vende muito para fora também, ela envia para todo o Brasil, né? Isso, Malu. Ela, como eu já disse, a gente é amiga, então eu sei um pouquinho da história dela e sei que ela vende também bastante acessórios para fora, tá? Então, se você tiver interesse, fala aqui com ela, a gente vai deixar a rede social dela aqui na descrição do vídeo, e aí você também vai lá seguir a Malu e fazer parte aí do público dela, tá? Malu,
Vamos voltar lá no início. Que conselho você gostaria de ter recebido que hoje faria toda a diferença? Olha, conselho eu acho que nenhum. Assim, eu sempre fui fazendo sempre o que eu busquei fazer. Então, eu sempre me apoiei, né? Eu nunca busquei nada de ninguém. Eu fui fazendo por mim mesmo. Então, eu segui o que eu queria por mim, porque era aquilo que eu tinha vontade de fazer, aquilo me preenchia. Então, não importava se você chegasse para mim e dissesse, ó, faz isso assim que vai mudar. Não faria nada diferente. Eu faria tudo de novo a mesma coisa. Só que eu acho que a gente que trabalha com artesanato, a gente precisa de mais apoio, precisa de ser mais visto, principalmente a gente que é pequeno. A gente é engolido porque a gente é pequeno. Então você tem que nadar muito para poder se manter, né? Para você não morrer, né? Vamos dizer assim. Mas eu não faria nada diferente. E para quem vai começar, hoje tem uma estrutura bem melhor do que 20 anos atrás, que eu acho que foi quando eu comecei. Né? Hoje tudo é mais fácil. Né? Mas eu acho que quando você tem garra, você tem vontade, o que você chegasse para me dizer não ia adiantar muito. Né? Eu estava fazendo aquilo que eu queria. Já sabia o que eu queria. Então, exato. esse sonho é um sonho que eu carrego sempre comigo. Foi um sonho de infância, né? Como eu disse, acho assim, em momentos bem assim difíceis, né? Que eu venho de uma família bem humilde e eu acho que a gente sonhar era até difícil da gente sonhar, né? Então, por isso que eu acho que eu tenho esse resgate de tudo isso que eu vivi na minha... Mas não foi uma infância triste, foi uma infância pobre, mas feliz. Eu tenho essas coisas comigo que eu guardo o que foi bom. Eu não guardo o que foi ruim. Eu guardo as coisas boas, que hoje a gente nem consegue passar para os nossos filhos hoje a infância difícil que a gente viveu, mas feliz. Então, eu carrego esse sonho comigo de uma infância, né? Eu vou dizer que eu tinha o quê? 6, 7 anos quando eu comecei a ver essa senhora, né, a costurar, e aquilo me encantava. Eu sentava num cantinho assim, quando terminava a aula, a filha dela, que era minha professora, sentava num cantinho assim, um batente, onde tinha... Ela botava a máquina na porta para poder enxergar melhor, para costurar, e ela ia me dando pequenos pedacinhos de tecido para eu fazer alguma coisa. Então aquilo me preenchia, aquilo me dava uma vida tão grande. Então foi dali que meu sonho começou a nascer e eu nem sabia. Então por isso que esse projeto eu chamo de Retalhos Costurados, do meu ateliê hoje. É uma história bonita, uma história encantadora. Eu agora vou falar um pouquinho para vocês. A Malu falou sobre a dificuldade que o pequeno empreendedor passa, né? Isso é verdade. E é por isso que eu resolvi abrir esse espaço aqui, esse quadro que eu estou inaugurando aqui com a Malu. Espero que vocês acompanhem, certo? E espero também que vocês consigam olhar para esse quadro como uma oportunidade para que esses pequenos empreendedores cresçam e possam viver completamente do seu sonho, completamente da sua arte, completamente do seu negócio. Eu acho que é muito importante a gente abrir a porta. Eu resolvi fazer esse quadro, eu achei bem interessante vir na casa das pessoas. Eu poderia, sim, fazer num ambiente totalmente diferente, mas eu acho mais aconchegante, mais íntimo. Eu vim até a casa da pessoa e mostrar um pouquinho da história, literalmente no seu ambiente de trabalho. Então, estamos chegando ao final, espero que vocês tenham gostado e vão vir outras histórias. Então, não deixe, tá, gente? Não deixe de acompanhar
a Malu, o trabalho dela é incrível. As peças dela são peças de qualidade, ela tem todo o carinho de escolher peças que realmente vão enriquecer o seu colar. Pulseira também eu sei que ela faz. Os seus colares de mesa, não é isso? Isso. De decoração. Então, como a Malu, eu também vou falar um pouquinho da minha história, tá? Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos que terminei, eu tive a oportunidade de estudar moda. Então, é por isso que hoje em dia eu entrei no mercado de empreendedor, né? Vendo essas peças, porque eu me identifico muito com moda. E nada melhor do que casar moda com peças de qualidade artesanal. E geralmente a gente, quando ouve a palavra artesanal, a gente acha que a palavra artesanal traz uma certa... como é que eu digo? Uma coisa mais regional, que é regional, mas que atende todo o Brasil. Ela vende para o Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, ela disse que é um lugar que pede muito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e fique ligado que a próxima vez estamos em outra casa, em um outro ambiente.